subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós estaremos cooperando aí nos comentários da lição de número 3. Nós vamos rascunhar a lição de número 3, tá certo? Visto que o nome do canal é Rascunho DBD, então vamos rascunhar. Glória ao nome do Senhor. O que é progressista? O que é isso? Quais os perigos que os progressistas, os ensinos progressistas oferecem para a igreja? Estas e outras perguntas responderemos agora aqui no canal Rascunho DBD. Nós estamos na lição do terceiro trimestre, que tem como título geral A Igreja de Cristo e o Império do Mal. A revista da classe dos adultos, tá certo? Se você tem a sua revista, pegue e apanhe ela aí, pode pegar o seu rascunho e vamos anotando aí, caso você necessite, tá certo? Muito bem, nós estaremos comentando a lição de número 3, que será lecionada no próximo dia 16, domingo próximo, Nós estaremos juntos aí nesta empreitada, tá certo? Essa lição é de suma importância, uma das melhores dos últimos tempos, na minha visão, porque ela vem trazendo assuntos realmente dos nossos dias, A primeira lição, que foi a introdução, a igreja diante do espírito da Babilônia, e domingo passado nós estudamos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, Já nessa semana estaremos estudando o perigo do ensino progressista, lição de número 3, onde nós estaremos aprendendo um pouco sobre esta demanda. O que é progressista? Qual é essa corrente, esse espectro político, dentro da sociedade? Nós vamos estudar isso agora, Quero externar a Deus, louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DVD. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações assim que tiver vídeos. Sempre, toda semana, colocamos aqui 2 vídeos. Você é avisado que os vídeos já estão à disposição, tá certo? Então faça isso e passe para mais pessoas, para que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Muito bem, isto posto, nós já vamos dar continuidade. Nós temos esse espectro político de conservadorismo, temos o nosso assunto mesmo é o progressista, o que é ser progressista, Então nós vamos aprender um pouco sobre isso, É claro que é um assunto vasto, Não dá tempo dizer tudo, mas nós vamos em cada aula colocando um pouquinho até a gente chegar lá. Se você quiser fazer pergunta, fique inteiramente à vontade, eu prometo respondê-los, E assim sucessivamente. Então nós vamos direto para a nossa lição, tá certo? Recomendo para a vossa leitura, para que vocês adquiram, o livro que vem com subsídio interessante, certo? Um livro de apoio. Também esse livro é interessantíssimo, certo? Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, certo? Outro livro interessante que eu gostaria de recomendar era de John Stott, Um Cristão e uma Sociedade Não Cristã. Outro livro interessante de Norman Geisler e Peter Bockno, Fundamentos Inabaláveis, da editora Vida, está aqui. E agora, Como Viveremos, de Charlie Colson e Nancy Pierce. E A Verdade Absoluta, de Nancy Pierce também. Temos outros aqui, recomendo também que você tenha, se você tiver, você pode usar esse livro, certo? Tem vários livros de ética aqui, mas esse livro vai cair muito bem para essa lição. As Novas Fronteiras da Ética Cristã, certo? E nós vamos indo, caminhando aí, tá certo? Muito bem, e isto posto, vamos partir para a nossa aula,
certo? O que é ser progressista? A priori nós vamos estudar um pouco sobre essa etimologia, a etimologia dessa palavra. O comentarista, pastor Douglas, ele colocou aqui o primeiro tópico, descaracterizando o cristianismo, a descaracterização do cristianismo, tópico de número 1. O tópico de número 2 está assim, as teorias progressistas, e o tópico de número 3, deixa eu me ver aqui, para já passar direitinho, o tópico de número 3 é refutando o ensino progressista. Qual é a ideia dessa questão? Então, o progressismo é uma orientação política, certo? Uma orientação política que defende reformas na sociedade em nome da ideia de progresso. Trata-se de uma orientação, pois mais do que uma doutrina com teses estabelecidas. Ele é entendido como um compromisso de base com a transformação, a superação daquilo que é tido como arbitrário, ou um conjunto da sociedade. Nesse sentido, coloca-se também a postura antagônica, ao conservadorismo. Ele está sempre antagônico do lado oposto do conservadorismo. Se a pauta da interpretação da sociedade ainda não é injusta, não demanda aí uma transformação de suas estruturas, e sim de seus indivíduos. No entanto, o progressista é herdeiro dos ideais do iluminismo, Não ignora aí o indivíduo, mas dá esse contorno político, já que passa a valer o fato de que as normas sociais não emanam mais de uma autoridade como o rei, o papa, por exemplo. O progresso, então, passado com a reconciliação entre a razão e o indivíduo, e a sociedade está fortemente ligada ao uso da razão na condução da vida em sociedade. É o avanço da racionalidade em suas formas científicas, tecnológicas, econômicas e sociais, certo? Que determina a direção do progressismo, que mobilizam as diferentes doutrinas que trazem no seu interior essa orientação. Não há descompasso entre as ideias do progressismo, do progresso, e as formas como ele realmente é implantado ao redor do globo, da Terra. As críticas, as denúncias, as visões colonialistas do mundo, por exemplo, apontam que aquilo que o iluminismo chama de progresso é, na verdade, uma forma de etnocentrismo, ou seja, de imposição de uma cultura. Isso é fato. No caso, por exemplo, a europeia, por exemplo, sobre as formas de diversas desses conceitos, O processo colonial, por exemplo, que realmente ocorreu na América Latina, como o genocídio dos povos originários, é um exemplo de perversão que a ideia do progresso pode tomar. Outro tipo de crítica ao progressismo se opõe radicalmente à ideia básica, é feita pelo pensamento de conservador, tendo como maior expoente o filósofo do conservadorismo, um dos maiores expoentes é Edmund Burke, o conservadorismo parte da ideia de que a sociedade e a cultura não deve ser transformada ou alterada, mas sim preservada e seguir os seus cursos naturais. Por exemplo, nós estamos vivendo com fatores totalmente antagônicos a uma sociedade, Por exemplo, a sociedade não quer lidar com drogados, pessoas viciados, adictos, muitos deles são, mas nós temos várias casas de recuperação que cuida disso, que tem, se alguém defende esse tipo de coisa, como está acontecendo aqui no Brasil, que já está para ser votado pelo STF, que para liberar a maconha, quem tá com essa ideia não sabe, não tem nem ideia da dificuldade que é, da tristeza que é de uma mãe correndo atrás de uma casa de recuperação para tentar recuperar o seu filho que está totalmente afundado, depreciado, acabado, certo? Literalmente. Estou dizendo porque a gente trabalha com casa de recuperação,
vê isso acontecendo, enfim. Então, assim como o progressismo e a orientação conservadora que surge a resposta no caso da Reforma Protestante e a Revolução Francesa, o texto que consagrou Edmund Burke foi as reflexões sobre a Revolução da França. Trata-se de uma crítica ferrenha ao processo. Então, a opinião conservadora tende a enfatizar que o papel do indivíduo e de suas responsabilidades frente à situação da vida confunde-se até mesmo com o individualismo, a visão onde a sociedade é atendida como o resultado da soma de todas as ações individuais. Assim, enquanto o pensamento progressista enfatiza as condições nas quais os indivíduos vivem suas vidas e tomam suas decisões. O conservadorismo privilegia as ações adotadas por mesmos indivíduos, geralmente dando maior ênfase a ideia de escolha. Já hoje o progressismo é amplamente apresentado por diversos segmentos organizados dentro da sociedade. Por exemplo, do feminismo, do ambientalismo, das críticas mais enfáticas do capitalismo ao capitalismo. Por exemplo, isso é um cinismo, porque quem não é capitalista? Quem não gosta de dinheiro? Quem não gosta de capital? Certo? E quem defende esse tipo e quem governa baseado nessa visão, a pobreza é o outro. Ele tem que usar relógios de alto padrão, gastar milhões de dinheiro em hotel de alto padrão aí pelo mundo, certo? Vira um andarilho, né? Nas grandes massas aí, ou seja, nas grandes riquezas, enquanto o pobre continua vivendo de benefício. Isso não é vida. Isso não é vida. Então, isso não é progresso, isso é retrocesso, certo? Outro fator importante é que se defende os ajustes pontuais, pode-se dizer que na ampla maioria dos movimentos pautados na ampliação dos direitos individuais, civis partilha da ideia de fundo progressista. A sociedade que vivemos, no caso, apresenta problemas que precisam ser superados, que é no enfrentamento político entre as estruturas que reside o progresso do humano. Por exemplo, nós vamos indicar aqui um livro de Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. É uma editora da Vind Editorial, lançada em 2017, material muito bom. Outro livro que eu gostaria de indicar aqui, ainda dentro desse espectro, né, é Paulo Sérgio Rouanet, As Razões do Iluminismo, né, lançado aí pela Companhia das Letras. Esse livro é mais antigo, ele é de 1987, tá certo? Então vamos para frente aí para nossa aula propriamente dita, né? Trazendo esse escopo de visão aí dentro desse contexto da nossa aula, ok? Vamos para frente. Outro ponto importante, nós já vamos agora direcionar aqui para a nossa lição, quando o comentarista usa o texto áureo, ele diz assim: sabe, pois, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Capítulo 3, versículo de número 1. O texto prossegue dizendo assim, na leitura bíblica: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Isso está acontecendo em larga escala, gente. É um negócio absurdo. Eu quero trazer ainda uma visão dentro do escopo dessa questão do conservadorismo, aliás, do progressismo, ou os progressistas. Por exemplo, questões que eles falam: fazer aborto deve ser um direito da mulher. E ainda usa uma frase: meu corpo, minhas regras. Está errado, certo? A mulher deve ter o direito de usar roupa curta sem ser incomodada. Os negros ainda sofrem preconceito no Brasil. A polícia é mais violenta com os negros do que com os brancos. Cotas são uma boa medida para fazer com que os negros entrem nas universidades. 2 homens devem se beijar na rua sem serem importunados. A escola deveria ensinar a respeito
a escola deveria ensinar a respeitar os gays. Deveria ser permitido os adultos fumar maconha. São pautas que eles dizem que é progresso, né? Como eu já falei um pouquinho sobre esse negócio de drogas, né? Por exemplo, se você já parou para pensar, dentro de um contexto, quem defende essas pautas, né? Será que não tem coerência nenhuma de vida, é isso? Por exemplo, negros, meu pai é negro, eu também sou negro, dá para notar. Eu não precisei de cota para estudar, não. Você precisa querer, ter disposição e ir para frente. Pronto, acabou. Né? E ir para frente. Esse negócio de pele, a minha capacidade não está na minha pele, na cor da minha pele. Quem quiser me discriminar, me discrimina porque sou pobre, eu não estou nem aí para quem me discriminar. Eu vou para cima, vou estudar, correr atrás, e onde está os grandes, está eu também. Se eu estudei, eu tenho condição como qualquer outro. Minha inteligência, meu intelecto não está na minha cor, não está na minha pele, certo? Independente de cor, raça, tribos, língua, a oportunidade é para todos. A inteligência que Deus deu é para todos. Agora eu quero explorar isso, essa é a questão, certo? E assim sucessivamente. Essas frases que eu citei acima, elas ilustram as principais questões progressistas no debate público no Brasil, por exemplo, no Brasil de hoje. Então, Esther Solano, galego da Universidade Unifesp, e Pablo Hortelado, né, Hortelado, no caso da USP, e Márcio Moreto, da USP também, eles trazem esses conceitos, né, pautando aqui dentro desse conceito, né, dessa fala. É possível que você já tenha se deparado com uma ou mais ideias nas redes sociais, discussões sobre política. Para entender a origem dessa questão e a sua influência, é preciso compreender, primeiro, que o progressismo é quem são os progressistas. Para início de conversa, há muita divergência entre os pesquisadores. Eles não têm um consenso sobre o conceito de progressismo. De modo geral, no Brasil, por exemplo, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, o termo progressista é usado tanto para se referir a pessoas que têm ideias de esquerda, quanto para classificar militantes que defendem bandeiras ligadas a movimentos feministas, LGBTQIA+, negros, ambientalistas, pró-criminalização das drogas, dentre outros. Por exemplo, esse negócio de ambientalismo aqui no Brasil é as ONGs querendo ganhar dinheiro. Por que Macron quer fazer, propôs até fazer parlamento? Isso é um negócio desproporcional, certo? Não é isso que eu estou falando. Vamos voltar para a nossa lição, tá certo? Mas, mesmo essa definição não engloba todas as nuances do tema dentro desse aspecto político, dentro desse debate político, né? Que merece as melhores análises, por exemplo. Quem são os progressistas? Primeiramente, nem todo mundo que se considera progressista ou que é chamado de progressista por adversários, por exemplo, defende todas as ideias listadas acima, que eu citei acima. Há, por exemplo, evangélicos progressistas, liberais, progressistas socialistas, liberais progressistas, socialistas progressistas e por que não até conservadores progressistas. Uma corrente que tem a finalidade de preceitos da democracia cristã. Isto, em alguns especialistas, evitam identificar o progressismo como algo de esquerda ou de direita. Além disso, esses progressistas, obviamente, não são apenas eleitores. Há, pelo menos no nosso Brasil, por exemplo, na eleição passada de executivo do Brasil, tinha 2 candidatos, por exemplo, que se definiam assim, Lula e Ciro Gomes, né? E Ciro Gomes se definia como centro-esquerda, enfim, e dentre outros aí. Dentro da União Progressista, fizeram a União Progressista, que tem o negócio PT, PCdoB, PV, PSOL, PSB e Rede. Para começar, no Brasil só tinha que ter 2 partidos, né? E assim vai. Ciro Gomes, por exemplo, é do PDT, se descrevia como sendo progressista, né? E ele se dizia assim, ele diz assim, isso é uma frase dele: porque eu sei que a transformação necessária é possível ocorrer passo a passo,
longe das fantasias revolucionárias. Isso foi Fred Filho Gomes. Essa ressalva feita por ele aparece bastante nos estudos dos especialistas. Em geral, eles afirmam que o progressista, ao contrário dos conservadores, defende a transformação social por meio da ampliação dos direitos civis, de reconhecimento das identidades e da inclusão social por meio de distribuição de renda, como Bolsa Família. Isso é miséria, irmão. Tem que distribuir oportunidade de emprego. Oportunidade de emprego. Certo? O homem precisa trabalhar. O homem precisa ser digno do trabalho. Certo? É isso que eu defendo sempre. Que senão vai ficar na asa do governo, o governo monta nas costas do povo. Isso não é vida, não. Certo? Na verdade prática, o comentarista colocou assim: os ensinos progressistas buscam descobrir a fé cristã, desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas de verdadeiro cristianismo bíblico, tornando meros militantes de causas sociais, certo? Nessa lição nós vamos ver os ensinos progressistas que procuram enfraquecerem a autoridade da Bíblia, Eles procuram desconfigurar a autoridade da Bíblia, Suas heresias propagam as escrituras, contêm erros, que Deus não é soberano, que o sobrenatural é um mito, são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais, e defende a necessidade de ressignificar a fé. Por conseguinte, os seus ensinos progressistas exaltam na descaracterização do cristianismo. Nesta oportunidade, verificamos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir com seus efeitos maléficos, Esses seus efeitos maléficos. Judas 1 e 3, Judas é um capítulo só, o versículo 1 e o versículo 3. O tópico 1 diz assim: a descaracterização do cristianismo, a deterioração moral. A expressão últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta ao comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral, Segunda Timóteo, capítulo de número 3, versículo 2 a 4. Por isso, a lista paulina é uma discriminação da escalada dos pecados da sociedade e enfraquecimento da doutrina bíblica, o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual alarmante crescimento do pecado é a indicação de que já vivemos nesses últimos dias. Na lição passada, nós estudamos sobre a depravação da doutrina do pecado, da doutrina da hamartia, ou do chata, E nós exploramos bem essa questão. Aí está aí no vídeo, no canal você pode ver, se você ainda não viu, tá certo? Muito bem. Nós vemos aí eles tentam a erosão da ortodoxia, da fé. Eu recomendo para a leitura esse material aqui, O Gênio da Doutrina, Fundamentos da Crítica Doutrinária. Esse livro vai elucidar bastante, te dá bastante base para uma defesa bem consistente, Então, se você quiser comprar, você vai ter bastante conteúdo para englobar a sua aula, para trazer um contexto bem elaborado da sua aula. A erosão da ortodoxia, o ensino progressista, representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia? É fazer o que é correto, Suas teses reduzem ao texto bíblico um mero registro de experiência religiosa. Deste modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade da Bíblia é rejeitada e suas verdades negligenciadas. Contudo,
O conteúdo, aliás, doutrinário, cede espaço para a cultura de entretenimento, o resultado a qualquer custo. E o resultado a cultura de entretenimento e o resultado a qualquer custo. Então, os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites dos amigos do que amigos de Deus. A vida da igreja fica aí desprovida do poder do Espírito Santo. Então, essa é a ideia dessa visão progressista, não é? A corrupção, nós vemos vários jornalistas que levantam essas bandeiras de doentes e fazendo ataques claro, aberto à fé cristã, certo? Fazendo ataque claro e aberto à fé cristã. Só que, por exemplo, são pessoas que não conhecem nada da Bíblia, se conhece para só deturpar, mas não tem uma experiência com o divino, com Deus. Olha que ele também é filho de Deus. Um dia desse, uma mulher já uma artista já falida, propôs aí a mexer na Bíblia. Isso não vai muito longe, que também pastor, um religioso aí, disse que tinha que atualizar a Bíblia. Fez uma frase lá, dentro dessa sua fala ele colocou como que o meio de uma possibilidade. Ou Deus ficou louco, ou perdeu o controle da humanidade. Nenhuma coisa e nem outra, pode ter certeza. Deus é justo, santo, como diz os judeus, ou Yudi, Baruch Hashem, o santo nome, ele ainda é Deus, ele sabe todas as coisas. Depois eles querem trazer corrupção à fé, o caráter humano, maculado, a corrosão da ortodoxia promovida pelos progressistas no ensino. O cristianismo e a fé bíblica são descaracterizadas. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, né? A repulsiva conduta da luxúria, de várias concupiscências, né? Os hereges cativam aí as pessoas por meio de sedução, do engano. Os escravos são escravos que são das paixões, e eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma, mas é claro que contamina, né? Visto que o nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo de Deus, né? Essa visão é uma visão totalmente antagônica, totalmente inaceitável ao cristianismo bíblico. Finalmente, é importante exaltarmos aqui que os intérpretes da Bíblia, vamos estar defendendo a Bíblia o tempo todo, não é? Primeiro, tenhamos um compromisso com a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Os métodos supra-alienados devem afirmar que esses pontos de vista preste atenção a todo o conselho de Deus. Então, a Bíblia ela vai nos trazer defesas fortes e contundentes. Nós vamos ver isso na teologia sistemática de Stanley Orton, né? Teologia sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal lançada pela CPAD. Nós vamos ver uma pressuposições intérpretes da teologia pentecostal, certo? O segundo tópico nos apresenta o seguinte tema: as teorias progressistas. Por exemplo, as teorias da desconstrução da Bíblia e o desdobramento do liberalismo teológico, suas características principais e repúdio à inerrância da Bíblia. Eu até deixei um material aqui para fazer a indicação, que está aqui no livro de apoio também, esse material aqui, sobre teísmo aberto, ou seja, a teologia de um Deus limitado. É isso que eles querem fazer, limitar a Deus. Aqui, teísmo aberto, de Bruce Warren, né? A teologia de um Deus limitado. Então é um material também que vai te ajudar bastante na elucidação da sua aula, né? Então, dentro desses conceitos nocivos, né, nós não vamos nos dobrar a essa situação, não, mas de jeito e maneira, né? Nós vamos, com certeza, estar firme em Cristo, né, e trabalhando para uma fé que uma vez foi dada aos santos, né? O comentarista colocou aqui,
sobre o caso de Janes e Jambres. A advertência contra os falsos mestres, Paulo fala sobre... Paulo trabalha essa questão, fala sobre a rebeldia dos hereges que, para a resistência de Janes e Jambres, fizeram a missão, fizeram Moisés. Contudo, salienta-se o cânon veterotestamentário, não cita nominalmente os dois personagens. Entretanto, Paulo aqui se vale de uma tradição judaica, né? Não encontrada no Antigo Testamento, segundo a tradução, muito disseminada entre os judeus. James e Janes eram magos do Oriente que se opuseram a Moisés, né? As teorias progressistas, a definição do progressismo define-se como um conjunto de ensinamentos filosóficos, como eu já disse no início, né, do vídeo, filosóficos, sociais e econômicos, baseado na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano, né? E enfatiza também que o progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social de uma sociedade, e a sociedade caminha, né? Essa ideia é oriunda do filósofo francês do século XVIII, os quais proclamaram o progresso mundial secular. Isso é só sem Deus. Nessa premissa, os teóricos subsequentes passaram a pregar um progressismo científico, né? Auguste Comte, por exemplo, o progressismo econômico de Karl Marx e o progressismo biológico de Charles Darwin, entre outros aí, né? Destaca-se também o progressismo inclui ideias ateístas, racionalistas, que de forma exacerbada, né? Afirma que nós vamos ver que entre os progressistas, alguns eram secularistas, que rejeitavam completamente a religião tradicional. Do pensamento progressista surgem aí também alguns dogmas que compõem a erradicação da divindade por meio da concepção secular. Dentre elas destacamos o iluminismo, o marxismo e o darwinismo, né? O que é o iluminismo? É um movimento intelectual e filosófico do século XVIII que enfatiza principalmente a razão, defendendo a ideia de como o progresso, a tolerância, fraternidade, governo constitucional e a separação entre a igreja e o Estado, certo? Marxismo, o que é o marxismo? De Karl Marx, né? É a doutrina filosófica política desenvolvida pelo alemão Karl Marx e Friedrich Engels, né? No século XIX, cujo a ideologia serviu de base para programas políticos do Partido Comunista Alemão, que pregava a revolução por meio da luta de classe entre burguesia, patrão, e proletariado empregado. Veja só que burrice, desculpa a palavra, mas o patrão é patrão, o proletariado não pode se evadir, não pode ir para cima do patrão, aliás, não pode se insurgir em cima do patrão, de jeito nenhum, certo? Se todo mundo fosse patrão, não tinha empregado, como também se todo mundo fosse empregado, não tinha o patrão, e vice-versa. Uma cadeia depende da outra, ponto, né? E assim sucessivamente. Darwinismo, que é isso? A teoria de Charles Darwin, do século XIX, autor da Origem da Espécie, 1859, na qual defende que todos os seres vivos, incluído o homem, são resultado da transformação progressiva em longo prazo. O darwinismo prega o progressismo atrelado à lei dos mais fortes, ou seja, somente os melhores sobrevivem na seleção natural. Veja que absurdo, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos a desconstrução da Bíblia que eles querem fazer, né? Isso é totalmente fora de qualquer contexto, tá certo? Outro fator vem o teísmo aberto, que é pautado nesse material que eu falei aqui para você, que eu apresentei aqui. Outra corrente teológica liberal progressista é o ensino do teísmo aberto, o conceito que surge de modo formal nos Estados Unidos em 1994 com a publicação de um livro, né? A Abertura de Deus, ou seja, também conhecido como teísmo da vontade livre, né? Ou ainda teologia relacional. Esses títulos referem-se ao fato de que Deus estaria aberto a aprender sobre eventos da história. Que coisa absurda.
É um negócio totalmente fora de qualquer contexto, né? Depois nós temos o terceiro tópico, né? Que é refutando o ensino progressista, fortalecendo a autoridade da Bíblia, né? O comentarista usou aqui a declaração de fé da Assembleia de Deus, usou também o Deus único e verdadeiro de John Russell Jr., né? E Stanley Orr, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, tá certo? O ensinamento da doutrina da Bíblia, a grande comissão confiada à igreja, consiste em ensinar e fazer discípulo. Esse aspecto, o ensino cristão deve estar relacionado ao ID de Jesus. Então, não jamais esse ensino progressista, né, totalmente querendo deturpar e tentando desconfigurar todo o conceito do sagrado. Deus é Senhor e Ele comanda tudo, sabe todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre as nossas vidas, que a boa mão de Deus nos guarde, né? Oremos pelos nossos governantes e por aqueles que estão nas casas de leis. Forte abraço a todos, canal Rascunho EBD, ensinando para transformar vidas. Thank you.